Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Esquenta, que não é o Esquenta da rodada, agora em clima de Copa do Mundo. Esse é o Esquenta Brasa, porque hoje a gente vai falar bastante de Brasil e Haiti, o jogo que é nessa sexta-feira às 9h30 da noite, válido pela segunda rodada do Grupo C, que é o Grupo do Brasil na Copa do Mundo. E a gente, claro, está aqui com a nossa parceira de sempre, a Superbet. Se você quiser aproveitar as odds dessa partida que a gente vai trazer mais aqui no final do episódio e também dos outros jogos da Copa do Mundo, só bloquear aqui, ó, QR Code está no cantinho da tela, escaneia ou pega o link da descrição aqui, o link na descrição do vídeo também da Superbet, beleza? Hoje, nesse episódio, a gente vai falar especificamente só sobre Brasil e Haiti. Vamos trazer um pouquinho, claro, do que foi o Brasil e Marrocos e projetar esse duelo aí contra o Haiti, que na primeira rodada perdeu para a Escócia também no outro jogo do Grupo C, e o Brasil que empatou com o Marrocos. Quem está comigo aqui no episódio de hoje, já vou chamar para cá, é o Deco e o Leonardo Moura, que é o nosso tipster aqui, né, o nosso especialista em apostas, e vai trazer aqui as melhores odds, com bastante embasamento, com bastante análise e bastante estratégia. Fala, Deco, tudo bem, meu camarada? Faz tempo que a gente não se fala, hein? Seja bem-vindo. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Leonardo? Realmente faz um tempinho aí, muita coisa aconteceu desde o nosso último encontro. Agora vamos falar um pouco mais sobre a seleção brasileira, né? Que não ganhou na estreia da Copa. O Brasil, se eu não me engano, só não ganhou em 6 estreias de Copa do Mundo em toda a sua história. E 2 dessas 6 vezes aconteceram nas 3 últimas edições. Então, acho que isso diz um pouco sobre o momento que a seleção brasileira vive, com a pressão de precisar encerrar um jejum de 24 anos, que se não encerrar nessa Copa vai se tornar o maior jejum de Copas da história da seleção brasileira. Então vamos falar um pouco mais sobre como foi essa estreia e projetar o jogo contra o Haiti. Boa, quem tá aqui com a gente também é o Leonardo Moura, como eu falei, o nosso tipster. A gente tem um grupo no Telegram também, que tá na descrição aqui do vídeo. Lá nesse grupo o Léo traz várias análises sobre os jogos do Brasil e muitos outros jogos das Copas do Mundo. Ô, Léo, o seguinte, hein, nesse jogo aí, a expectativa de todo mundo, apesar da estreia que baixou um pouquinho a empolgação da galera, baixou um pouquinho a temperatura, é de goleada. Sem dar muito spoiler, hein? Como é que são as odds aí? Como é que estão as odds para essa partida Brasil e Haiti? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala pessoal, fala Leandro, fala Deco. É um jogo que muita gente vai olhar pensando na vitória do Brasil, pensar em goleadas, mas quando a gente vai olhar a profundidade assim, do mercado, encontramos umas oportunidades muito boas, mais interessantes do que apenas apostar nesse favoritismo do Brasil. A gente fez algumas análises bem bacanas que a gente vai trazer aqui no programa para vocês. Ó, maravilha, antes da gente começar, lembrando, deixa seu like, é muito importante, você que está aqui com a gente, ó, já dá ali um likezinho, se inscreve também no canal, porque quanto mais like a gente tiver, mais aqui a nossa live, mais o nosso programa, chega para outras pessoas, e claro, para a gente isso é muito bom, porque também enriquece aqui o nosso debate, a gente tem mais gente para comentar, para falar aqui com a gente sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo e sobre futebol, que todo mundo gosta. Beleza? Para a gente começar, ó, trazendo aqui algumas informações sobre esse jogo, a importância desse jogo, porque o Brasil começou com um empate contra Marrocos, e tem uma grande questão agora sobre quem vai se classificar em primeiro, porque ficar em primeiro nesse grupo significa fugir no mata-mata do lado em que ficarão França e Espanha, que são duas favoritas ao título, embora a Espanha tenha começado aí derrapando diante de Cabo Verde, né? Também um resultado que muita gente não esperava, mas é muito importante ficar em primeiro colocado nesse grupo. E aí vem a primeira pergunta, porque o saldo de gols pode ser importante na definição do primeiro colocado do grupo do Brasil. O Brasil precisa apagar a imagem que foi deixada na primeira partida, né? Apesar, o resultado é um 1-1 ali com o Marrocos, que tem uma boa seleção, a gente não pode falar que o resultado foi tão ruim, mas o desempenho do Brasil não agradou, realmente não foi bom. E aí a grande pergunta é, o Deco, já começando com você, cara, golear o Haiti é obrigação? Eu acho difícil a gente falar em obrigação numa Copa do Mundo. A gente, para quem acompanha a Copa há algum tempo, já sabe que a imprevisibilidade faz parte da competição. E a gente já viu nessa primeira rodada que algumas seleções realmente tropeçaram. A gente vê o caso da Espanha, que para muitos era considerada a grande favorita e empatou contra Cabo Verde, mas ao mesmo tempo a Alemanha, do outro lado, enfrentou Curaçao e fez aquele famoso placar, o 7-1. Mas eu acho que a obrigação do Brasil é demonstrar uma evolução, é demonstrar que está jogando bem e que aprendeu com os erros do primeiro resultado. Porque, independente do resultado que foi 1-1, o que não é um desastre se você pensar nas pretensões do Brasil para essa primeira fase, o que mais preocupou os brasileiros com certeza foi a atuação. Porque Marrocos, na minha humilde opinião, jogou melhor que o Brasil. Se tivesse que ter algum vencedor na partida, seria o Marrocos. Isso muito pelo primeiro tempo,
No primeiro tempo, foi o primeiro tempo onde o Marrocos dominou, o Brasil achou o gol no lampejo individual do Vinícius, e o segundo tempo, eu acredito que nenhum dos dois times chegou nem perto de marcar um gol. Assim, foi um segundo tempo bem blasé, podemos dizer. Então eu acho que a principal obrigação do Brasil, primeiro, é mostrar que aprendeu com alguns erros da estreia, que tá pensando em consertar esses erros não só para o jogo contra o Haiti, mas para o jogo contra a Escócia também, que vai ser muito importante. E aí a goleada ou não depende muito se a bola vai entrar ou não, se o atacante que jogar no dia estiver inspirado. Então a gente tem que lembrar que tem um time do outro lado. Por pior que seja ou não, golear numa Copa do Mundo nunca é uma tarefa simples. Então a obrigação do Brasil para mim é vencer com propriedade, seja por 1, 2 ou 5-0. Ô, Léo, o Deco tá um pouquinho conservador aí. Eu tava também, a gente tava fazendo a live agora há pouco aqui, e o pessoal que tava na live comigo também foi conservador nessa posição. Eu já sou o contrário. Eu acho que o Brasil tem a obrigação de golear o Haiti. Cara, a gente tá falando de uma seleção, né, que é a maior campeã da história das Copas. Não vive o seu melhor momento? Não vive o seu melhor momento, mas do outro lado também, cara, Haiti a gente tem que olhar pra tradição. Você tá com o Deco nessa, Léo, ou tá comigo? É pra golear mesmo e vamos pra cima. Eu acho que é separar as coisas, né? Se você falar pela camisa, pelo histórico, não tem como você não falar que o Brasil é obrigado a golear o Haiti, né? Mas por como funciona hoje, a gente teve aí o exemplo da Espanha, como você citou anteriormente. Então, corre um risco, porque se o Haiti está na Copa do Mundo, ele teve mérito para isso, né? Recentemente, o Haiti enfrentou a equipe da Nova Zelândia, que fez um jogo muito, muito bacana ontem, né? E goleou a Nova Zelândia por 4-0. Pode ser só a Nova Zelândia, mas é o Haiti que está trazendo o futebol, né? Vamos dizer assim, nesses últimos anos, e mostrando que, cara, não existe mais time bobo como antigamente, né? Antigamente a gente pegava um time, vamos dar o exemplo do Haiti mesmo, né? Você já sabe, nossa, goleada. Aí primeiro tempo vai sair todo mundo, vai direto para o aeroporto, vai para casa, vai entrar só reserva no segundo tempo para poder completar o jogo. Mas hoje em dia a gente fica com muito receio nisso. E quando a gente olha em relação até a apostas, você vai ver que as odds para uma goleada tá muito baixa, né? Se você olhar lá, acho que mais de 3,5 gols do Brasil, vai estar uma odd super baixa. Então, assim, nem até a própria casa de aposta vai estar contigo, tá, Leandro? Acreditando que realmente a chance de vir um número grande de gols é muito alta. Ainda bem que a casa de aposta está comigo, né? Porque, pelo amor de Deus, vocês dois aqui estão igual a galera do outro episódio, todo mundo com medo do Haiti. Gente, é o Haiti, hein? Estamos falando do Haiti. Pelo amor de Deus, dia que o Brasil chegar numa Copa do Mundo com medo do Haiti. Eu quero ver na semana que vem a cara de vocês quando o Brasil tiver enfiado 6-0 do Haiti nessa sexta-feira. Como é que vocês vão... Eu vou estar com uma cara muito boa, vou ficar feliz. Eu vou estar feliz, exatamente, pô. Assim eu espero, pô, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho do desempenho do Brasil, porque contra Marrocos, né, como a gente já falou aqui na abertura, o Brasil, cara, teve um desempenho muito ruim. A maioria dos jogadores foi bem mal na partida, né? São poucos destaques individuais. Você pode falar do Vinícius, pelo poder decisivo que ele teve para empatar o jogo pro Brasil. Douglas Santos, na minha opinião, cara, foi muito bem. Encarou um lado difícil ali de Marrocos com o Hakimi e com o Brahim Dias. No começo do jogo, passou um pouquinho ali um sufoco, mas depois ele se acertou na partida e segurou bem. Depois do Brasil não correu mais riscos pelo setor dele. Mas entre os titulares, quem vocês acham aí que precisa se provar mais? E até coloco o Ancelotti nessa história aqui, porque a gente também tem debatido muito como que todo mundo está tratando o Ancelotti, né? Pelo fato dele ser um treinador histórico e ter um peso realmente muito grande. Mas acho que se fosse um treinador brasileiro entregando esse tipo de desempenho que o Ancelotti está desempenhando na seleção, estaria sofrendo muito mais críticas e críticas provavelmente bem mais pesadas das que o Ancelotti tem sofrido até aqui. Então, Deco, quem você acha que tem que se provar mais? O Ancelotti ou, por exemplo, alguns jogadores aí que são cobrados até por serem os mais experientes, como o Rafinha, pelo que joga no Barcelona, o Casemiro, que fez uma boa temporada no United, mas a estreia dele contra Marrocos foi desastrosa. Enfim, o Ancelotti ou alguns jogadores, quem você acha que tem que se provar mais nessa sequência de Copa do Mundo e, claro, principalmente nesse jogo contra o Haiti? Olha, Leandro, eu acho que é inegável que boa parte dos jogadores da seleção brasileira já não performam bem pela seleção há algum tempo. A gente sempre bate muito na tecla do Vinícius, que foi uma rara exceção nessa estreia, que realmente performou bem, mas o próprio Rafinha, como você disse, que nas 2 últimas temporadas, na minha opinião, teve entre o top 10 de melhores jogadores do mundo. O Casemiro, que, enfim, o United queria porque queria que ele ficasse por mais tempo, mas ele decidiu sair. Você tem o Bruno Guimarães, que era o melhor meio de campo do Newcastle, o melhor jogador do Newcastle na temporada até a lesão,
Você tem uma dupla de zaga onde, para mim, se não é da França, do Brasil, tem a melhor dupla de zaga da Copa do Mundo. Então, peças a gente tem. Agora, a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores, que eles têm que sim apresentar mais em campo, porque são jogadores de uma qualidade muito boa. Agora, a gente também não pode esquecer que quando um time todo não performa bem, quando a gente fala, ok, 2, 3, 4 jogadores não foram bem, agora na estreia, quando 10, 9 jogadores não foram bem, aí eu já acho que é um problema muito mais coletivo também. É claro que o Ancelotti caiu de paraquedas num ciclo absolutamente conturbado, onde outros 3 treinadores passaram pela seleção. É claro que o tempo que ele teve para trabalhar com essa seleção e formar esse grupo foi curto, só que a gente também não pode esquecer que o próprio Marrocos passou por uma situação ainda pior que a do Brasil, porque o Marrocos tinha um treinador até março de 2026, esse treinador saiu, ele mesmo se demitiu, porque sofreu uma pressão com toda a questão da Copa Africana das Nações, e o Ouabir, ele entrou só em abril em Marrocos, e ele, se eu não me engano, o jogo contra a seleção foi o 5º ou 6º jogo dele, e o Marrocos se mostrou muito mais organizado coletivamente que o Brasil. Então, é claro que a gente não pode esquecer que o Ancelotti está num curto período de trabalho, e que isso com certeza influencia pro nível que o Brasil chega para a Copa, mas ao mesmo tempo a gente não pode isentar ele de culpa, sendo que do outro lado tinha uma seleção que está num trabalho ainda mais curto e que se mostrou uma organização coletiva muito, muito melhor, na minha opinião. Então acho que o Ancelotti tem sim culpa, e eu acho que ele ainda não entendeu o que ele quer para o Brasil nessa Copa, porque a gente tem muito essa divisão de o Brasil é o país do futebol, a gente tem que jogar de uma maneira ofensiva, tem que ter a bola, tem que pressionar o adversário, mas ao mesmo tempo o Brasil está num momento da sua seleção que não é muito bom. Então, às vezes, você tem que fazer uma autocrítica e analisar, será que é a hora da gente realmente colocar esse estilo brasileiro que fez sucesso durante tanto tempo em campo? Ou será que não é o momento da gente tentar mudar aqui e ir por uma outra linha e ver se está certo? Eu, na minha opinião, acho que o Brasil tinha que fazer uma correção de rota, porque não tem mais aquela seleção que tinha alguns anos atrás, e as coisas não estão dando certo, isso é fato. Então, eu acho que a estreia tem que servir como um movimento de correção de rota para tanto o Ancelotti quanto os jogadores botarem a mão na consciência e perceberem que algo precisa mudar. Porque se o Brasil repetir esse nível de atuação, vai passar da primeira fase? Provavelmente. Mas quando for enfrentar talvez um Japão ou uma Holanda na próxima, ou uma Espanha ou uma França, olha lá, eu não tenho muita confiança nessa seleção contra essas, não. Eu concordo muito com você. Eu acho que quando o coletivo, quando individualmente muitos jogadores estão abaixo da crítica, digamos assim, é muito mais uma questão do treinador que não está conseguindo tirar o melhor de cada um, do que uma questão individual do atleta. E também concordo que eu acho que o Ancelotti ele está um pouco perdido. Ele parece que está o tempo inteiro tateando e testando ainda exatamente e não parece encontrar o que ele quer, né? E o que ele idealizou talvez na cabeça dele que fosse funcionar. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Que agora só lembrando, deixa seu like, né? Lembrando que o like é muito importante, então se você está acompanhando aqui o nosso debate, a nossa análise para esse Brasil e Haiti, deixa seu like que ajuda muito a gente aí a espalhar a nossa palavra, a fazer a nossa live chegar aqui, o nosso programa, chegar a mais pessoas ainda. Agora eu queria entrar aqui na parte dos palpites, porque a gente está aqui com o Léo, que é especialista em apostas aqui, em dicas, né, de apostas, então o Léo é o nosso tipster, Leonardo Moura, relembrando que a gente tem um grupo no Telegram também, que o Léo dá muitas dicas muito mais embasadas, mais detalhadas, com muita estratégia para você apostar, sempre, né, com uma análise bem feita. E lembrando, acima de 18 anos, com responsabilidade, com aquele dinheirinho que você já ia usar para se divertir no fim de semana, beleza? Quem está com a gente aqui na live é a Superbet, então todas as odds que a gente vai mostrar aqui agora são da Superbet, que é parceira aqui do nosso canal. Beleza? Então, se você quiser aí conferir os mercados, né, todos os mercados disponíveis, além dos que o Léo vai mostrar aqui agora, para Brasil e Haiti ou qualquer outro jogo da Copa do Mundo, pega o QR Code que está aqui na tela ou o link na descrição do vídeo, beleza? E como eu falei, entra lá no nosso canal do Telegram, que o link também está aqui na descrição do vídeo. Ô, produção, sobe aí na tela para mim, por favor, um pouquinho dessas odds, para a gente poder falar um pouco mais. A gente tem um bilhete aqui do Léo, o Léo que preparou especialmente aqui para o nosso programa essa aposta. Léo, faz o seguinte, vou deixar você mesmo ler e explicar para a galera qual foi o racional que você usou aqui para chegar nessa odd para Brasil e Haiti. Então, como eu falei, né, não é que eu não acredite que o Brasil vai ganhar do Haiti. A aposta tá nítida, né, que eu acredito que o Brasil vai ganhar do Haiti, mas a gente coloca essa dupla chance
Brasil ou Haiti, porque essa odd fica um pouco alta, né, dando a probabilidade do Haiti ganhar o primeiro tempo, né? A gente sabe que isso é quase impossível, né? Mas nada é impossível no futebol, então essa odd dá uma aumentada. E aí a gente meio que rebate ela colocando um menos gol do Haiti, ou seja, o Haiti não fazer gol nesse jogo. Na minha visão, é a obrigação, mais até do que golear. A obrigação é não tomar gol do Haiti, né? Então, essa odd vai para 1,95, uma odd muito próxima do 2, onde você estaria dobrando, né, a sua entrada. Então, é uma odd muito bacana, uma odd que pode trazer muito valor para dentro da sua banca, e eu vejo com muito bons olhos, né? E além dessa, né, já coloquei algumas outras lá no nosso grupo, lá do Telegram. Então, quem quiser participar gratuitamente do nosso grupo do Telegram, não tem pegadinha, não tem nada. É importante frisar gratuitamente mesmo. Não tem pegadinha, não estão redirecionando para lugar nenhum. É literalmente gratuito. Então, só entrar lá, diariamente vai ter dicas do jogo do Brasil, do jogo de todos os outros jogos da Copa do Mundo, né? Recentemente, do jogo do Marrocos, fiquei muito triste, tá? Confesso para vocês, no 1-1, porém a nossa super odd bateu, né? Então, assim, ficamos felizes lá no grupo do Telegram, mas tristes com o empate. Isso é para provar que o nosso tipster deixa o clubismo de lado e faz análise realmente embasada com estratégia. Garantiu aí um bom retorno pra galera que foi na onda dele aqui, hein? Presta atenção, o Léo não tá de bobeira, hein? E ó, essa odd aqui pro Brasil e Haiti, ó, o valor apostado da simulação, a gente sempre faz com 20, né, para facilitar. Então, ó, o valor apostado de 20, a odd sendo 1,95 aí, como o Léo já explicou, você tem um retorno de 39. E eu ia pedir também para a produção, se tiver na tela aí, subir aquela do favoritismo também, que a gente aproveita para debater um pouquinho e pedir os palpites aqui da nossa galera, já que tá todo mundo achando que o Brasil não tem obrigação de golear o Haiti. E aí vai mostrar o tamanho do favoritismo do Brasil, que a gente também já falou mais cedo hoje, se eu não me engano, acho que era 1,12 a vitória do Brasil. Então mostra o tamanho do favoritismo que o Brasil tem para essa partida do Haiti. Ô, Delco, você quer arriscar algum palpite aí enquanto isso? Quanto você acha que vai ser esse jogo, dentro da sua análise um pouquinho mais, digamos, conservadora, que acredita que o Brasil não tem obrigação de golear o Haiti? Já estamos vendo na tela, ó, a vitória do Brasil 1,12, um empate 9,9, e a vitória do Haiti, 20, hein? 20 reais para cada real apostado, para quem quiser ter essa coragem, que o Haiti vai ser espancado na sexta-feira pelo Brasil. Fala aí, Deco, qual é o seu palpite para essa partida? Então, eu vim aqui com um papo conservador e tudo mais, mas eu acredito no bom resultado do Brasil, porque até vendo um pouco do jogo do Haiti contra a Escócia, o Haiti não foi muito bem defensivamente. A gente fala do caso da Espanha contra Cabo Verde. Cabo Verde foi muito bem defensivamente para a Espanha. Não foi um time que ofereceu muitos perigos para a parte defensiva da Espanha em si. E o Haiti sofreu gol com 28 minutos de jogo contra a Escócia, e depois, porque a Escócia foi lá e se retraiu, o Haiti começou a gostar um pouco mais do jogo, e aí chegou até perto de empatar em alguns momentos, mas falhou ali pela falta de qualidade. Então, eu acho que o Brasil não vai ter tanta dificuldade para furar o bloqueio do Haiti, e eu chutaria um 4-0 Brasil. Agora sim está falando a mesma língua aqui, hein? Léo, a gente é conservador no começo para no final dar um 4-0 aqui, faz parte, né? É o que eu falo, a pessoa vai pensando com carinho, vai maturando ali a ideia e depois ela vê o caminho certo que ela tem que seguir, entendeu? Ô, Léo, qual o seu palpite aí para esse jogo Brasil e Haiti, cara? Então, eu vou por dois lados, né? O lado conservador, pensando sempre na análise do jogo e pensando em que mandar de dicas. Pensando em dicas, eu iria Vitória Brasil com meio gol no primeiro tempo, 2,5 gols. Então, assim, seria 3-0, 3 gols do Brasil com certeza. Mas, torcedor, olhando o jogo, pensando em tudo, vendo o histórico do último jogo do Brasil contra uma seleção fraca, vamos se dizer, eu vou lá com os 5-0, gente. Eu penso até em subir uns 5, 6. E eu vou dizer mais. Não tô cravando nem nada, pelo amor de Deus. Mas a maioria dos gols no segundo tempo. Porque é quando entra quem realmente quer jogar pela seleção brasileira. Eu acho que essa é a frase. Segundo tempo entra quem quer jogar pela seleção brasileira. E aí o gol sai.
sai drible, sai a cara do Brasil em qualquer jogo da seleção. Eu tô contigo, eu falei também na live de mais cedo, meu palpite, 6-0 Brasil, não quero saber, quero mesmo é goleada, entendeu? Pra gente desfazer aquela imagem ruim da primeira rodada. Sei que não vai querer dizer muita coisa, porque realmente o Haiti não tem uma grande seleção, né? Mas aí talvez, pelo menos para dar aquela moral, para dar aquela empolgada de novo no torcedor brasileiro, eu também vou aqui no 6-0. Então, se você tá, a gente já tá encaminhando aqui pro final, se você tá aqui até agora com a gente, não se esquece, deixa seu like, pega aqui, como eu falei, o QR Code da Superbet, que tá aqui no cantinho da tela, ou o link na descrição do vídeo, e aproveite as odds aqui que o nosso tipster, o Léo Moura, trouxe para esse Brasil e Haiti e muitas outras da Copa do Mundo, e entra no grupo do Telegram, que lá o Léo todo dia tá mandando dicas sobre todos os jogos da Copa do Mundo, beleza? A gente vai chegando no final, ó, deixa seu like, se inscreve também no canal, porque durante a Copa do Mundo a gente vai ter muita live, muito podcast, muitas análises, enfim, tem muito conteúdo aqui sobre Copa do Mundo no Jogo a Jogo para todo mundo, beleza? Deixa aqui o meu muito obrigado a quem ficou com a gente até o fim, e claro, meus parceiros aqui de live, de programa, o Léo Moura e o Deco, e até a próxima, pessoal. Grande abraço.